Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História da Paraíba para o concurso da Guarda Municipal de João Pessoa. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a Paraíba e o processo de independência do Brasil. Esse conteúdo está lá no edital de vocês, então acredito que vocês já leram o edital e percebem que a gente está colocando tópico por tópico que está no edital de vocês, beleza? Então, antes de falar do vídeo, saiu a nossa apostila. Está pronta a nossa apostila de história. Então, se você quiser ter acesso a uma apostila com todo o conteúdo de história, mais questões, pode falar comigo. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você adquirir e também o meu contato, que você pode falar comigo para adquirir essa apostila. Beleza? Então, pode falar comigo. A apostila está pronta e a gente vai vender esse material para vocês com teoria e questões. Um material enxuto, como é o nosso vídeo, beleza? E sempre reforçando, curta, comente e compartilha. Dê aquela moral para os vídeos crescerem, faça chegar para mais gente, que a gente está produzindo material aqui de qualidade, de história e de sociologia para vocês, beleza? Vamos nessa. Primeiro vamos entender o que foi o processo da independência do Brasil. Até para a gente compreender que se você observa o edital de vocês, certo? É importante você ter essa leitura. Ele está colocando os momentos históricos do Brasil e associando a história da Paraíba. Então, insurreição pernambucana e a Paraíba, 1817 e a Paraíba. O que você tem que ter a mentalidade? Que você tem que entender o processo. Quando foi na PMPB, eu disse isso ao pessoal. Eu disse, olha, você tem que entender o processo e a especificidade na Paraíba. Não é compreender uma outra coisa, tipo por fora, mas é entender no seu edital o que está específico ali. Então vamos lá, vamos entender isso, o processo da independência do Brasil, que culmina em 1822. Ele começa, podemos colocar esse marco, em 1808, quando a família real chega no Brasil. A família real chega fugida de Napoleão Bonaparte, aqui no Brasil. Não vem só a família. Chegam cerca de 15 mil pessoas. Família grande da bexiga, né? Mas chegam cerca de 15 mil pessoas. Quando chegam, aí a gente começa a ter um processo muito forte em todo o Brasil e na Paraíba isso é muito forte, do que a gente chama de sentimento anti-lusitano. Olha esse termo que ele é muito importante. Sentimento anti-lusitano, aí já fica a dica para você. Tudo que tiver luso, lusitano ou ibérico é português. Então tem relação com Portugal. Então quando isso acontece... Eita, que a vizinhança começou aqui a cantar, mas não tem problema, o microfone ajuda, né? Então, quando a gente começa nesse processo, a gente vai ter o quê? Um sentimento contra Portugal. Porque quando a corte chega, duas coisas chegam junto com a corte. Primeiro, aumento de impostos. Então, imagina, aumentou o imposto. E aumentou esse imposto para quê? Duas coisas. A primeira, bancar a corte. E a segunda, a urbanização da cidade do Rio de Janeiro. Então veja, existe uma urbanização, mas ela está localizada no Rio de Janeiro. Então onde é que está a Paraíba nessa história? Você pode entender que é basicamente o seguinte, eu aumento o teu imposto para ajudar o Rio de Janeiro. Aí o paraibano vai dizer, meu amigo, e eu ganho o que com isso? Então, existe um forte sentimento contra Portugal. Essa é a primeira coisa, aumento de impostos. A segunda coisa, você vai ter aqui também uma chegada de portugueses em cargos importantes, em cargos de destaque. Chegou um português, ele mandava lá em Portugal. Ele vai fazer o quê? Ele vai tomar o lugar de algum paraibano. Logo, o que a gente vai ter com isso? A gente vai ter um processo de pessoas importantes deixando cargos de relevância na Paraíba. Entenderam isso? Então, aumento de impostos e você pode colocar muito bem como perca de prestígio. Tudo isso vem com a corte portuguesa. Isso vem em 1808. No meio do caminho, o que acontece em 1817? Revolução Pernambucana, que a Paraíba está dentro, que já tem vídeo no canal sobre isso. A Paraíba é um daqueles 3 estados, então a Paraíba ela é crucial para a Revolução Pernambucana. Não esqueça disso. Então existe um forte sentimento anti-português, um forte sentimento republicano na Paraíba. E aí esse está crescendo. Acontece que a família real chega porque Napoleão invade, depois Napoleão vai deixar Lisboa. A família portuguesa, ela sofre uma tentativa de golpe, que é a Revolução do Porto. Dom João VI volta para Portugal e deixa o seu filho, Dom Pedro I, aqui no Brasil, como príncipe regente. E aí começa um processo de aumento do poder de Dom Pedro I, que nessa época ainda nem era Dom Pedro I, né? Ele era Pedro regente, Pedro príncipe regente, certo? Pedro de Alcântara, né?
que vai acontecer nesse processo? Ele vai ter lá o dia do fico, que é quando Dom João VI quer que ele volte para Portugal. E aí o que ele vai fazer? Ele vai dizer aquele, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Então ele vai ficar aqui no Brasil. E aí esse processo vai se agudizando. Você começa a ter um processo de perca de poderio dos portugueses, embora, grave logo uma coisa aqui, os portugueses eles tinham privilégios aqui no Brasil. Esses privilégios são em relação a quê? Sobretudo no comércio. Então tinham coisas que só os portugueses podiam comerciar. Tinham coisas que os portugueses negociavam sem pagar impostos. Logo, os portugueses tinham mais facilidade econômica, ok? E aí, quando é no dia 7 de setembro de 1822, montado num cavalo branco às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro declara independência ou morte. É óbvio que a gente sabe que não foi desse jeito, né? Mas a gente sabe que chega uma encomenda para Dom Pedro dizendo, volte para Portugal. O famoso vai ou racha, ele rachou. Então isso é importante, uma coisa importante para você entender aqui também, olha só. A independência do Brasil, ela foi um processo que aconteceu sem muitas revoltas. Então ela foi sem tantas rebeliões, revoltas. E segunda coisa importante, ela é um processo que acontece sem uma grande participação popular. Essas duas coisas são importantes para a gente entender esse processo, porque pode cair muito bem na sua prova. O processo de independência do Brasil foi marcado por inúmeras revoltas populares. Falso. Outra coisa que é marcado também. A independência do Brasil, ela é seguida pela libertação dos escravos? Não. Isso é uma coisa que você precisa ter bem em mente. Não acaba com a escravidão no Brasil. A escravidão no Brasil só vai acabar em 1888. Inclusive, tem um tópico no seu edital que fala sobre a vida dos ex-escravizados pós-abolição. Nós vamos falar sobre isso. Ok, meu povo? Então, diante disso, é que a gente pode entender muito bem esse processo da independência, que o Brasil torna-se de fato agora independente, surge um país chamado Brasil, e que vai ter essa dimensão agora, que Dom Pedro I é o líder, é o imperador, e José Bonifácio, grave esse nome, anote aí no caderninho, José Bonifácio é o grande artífice do Brasil nesse momento. Então ele que vai trazer os ideais. Quais são os ideais que estão muito presentes no mundo nesse momento? Estão muito presentes os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade. Os ideais iluministas. Então esses ideais estão presentes no Brasil nesse momento. Por isso que a ideia de libertar-se de Portugal. Sacou isso? Então é uma ideia de você se libertar de Portugal nesse processo. E aí vem, após a independência do Brasil, o processo de constituição. Quando vem a Constituição do Brasil, ela acontece em dois momentos. O primeiro é a Assembleia Constituinte. Você vai chamar a população para escrever uma Constituição. Beleza, lindo, maravilhoso, fofo. Mas, quando vem essa elaboração da independência do Brasil, o que vai acontecer, na verdade, é que Dom Pedro ele pega essa Constituição, não se agrada dela, rasga a Constituição e coloca a sua Constituição. Isso mesmo. Que é uma Constituição outorgada. E nessa Constituição vão ter dois elementos muito importantes. O primeiro é o poder moderador. É um poder que vai se estabelecer acima dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, que nós temos ainda hoje no Brasil e no mundo quase como um todo, né? Ele coloca acima. Então, esse poder moderador, ele manda em tudo. Cadê aquela ideia de fazer a independência para que houvesse mais liberdade no Brasil? Pegou besta, enganou otário. Não existe isso. Então, o que vai acontecer, na verdade, é que o Brasil vai ter um governo autoritário, um governo ditatorial de Dom Pedro I. E até por isso, em 1824, vai estourar a Confederação do Equador, que não está propriamente dita no seu edital, mas é importante entender que houve uma revolta no Brasil e na Paraíba em 1824. Por qual motivo? Autoritarismo de Dom Pedro I. Então, olha uma questão boa aí para sua prova. Eclode na Paraíba uma revolta logo após a independência do Brasil por conta do autoritarismo de Dom Pedro I. O nome dessa revolta, Confederação do Equador. Então, quando isso acontece, é importante você ter isso em mente. E aí, o segundo motivo que vai ter, a segunda grande questão que vai ter nessa Constituição é o voto censitário. Ou seja, só vota quem tem
dinheiro. Então é um voto que nem todo mundo participa, só as pessoas que possuem muita grana. E isso vai fazer com que a participação do povo seja quase nada, só participa a elite. E a Paraíba nessa história? A Paraíba faz parte de todo esse processo. A Paraíba vai demorar a receber a notícia. Veja como são as coisas. Naquele momento, existe uma demora muito grande para a chegada da informação de que aconteceu a independência do Brasil, porque vinha por carta de navio. Então veja, vem um navio, sai do Rio de Janeiro e vai para Paraíba para poder levar essa informação, que demora cerca de 20 dias para chegar na Paraíba nesse processo. E quando chega na Paraíba, o povo comemora muito. São cerca de 8 dias de comemorações na Paraíba, porque aconteceu de fato a independência do Brasil. Entenderam isso? Então esse é o processo de independência e como a Paraíba se enquadra. A Paraíba é uma província rebelde, é uma província que está contra Portugal e por isso quando vem a independência do Brasil é muito comemorado a independência. Tranquilo? Beleza? Tamo junto. Pode falar aqui comigo embaixo para a apostila. Em breve teremos aulões e tamo junto até a sua aprovação.